Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu fiz alguns vídeos falando sobre a deportação, porque realmente isto é um assunto, especialmente se pessoas têm, se alguém tem familiares nos Estados Unidos da América, isto é uma fase que está se passando agora, que realmente está deixando muitas pessoas de nervos à flor da pele. Mas eu vou falar hoje sobre as Sagradas Escrituras. Eu sei que quando falamos sobre as Sagradas Escrituras às vezes não tem tanto interesse, porque infelizmente as pessoas nos dias de hoje não têm interesse nas Sagradas Escrituras, são bem poucas. E aquelas que vão ver o vídeo até ao fim, desde já o meu muito obrigada e um beijinho muito grande, que Deus vos abençoe, o Altíssimo Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Hoje vamos falar no livro de Judas, um livro que eu nunca falei aqui, acho que nunca fiz nenhum vídeo sobre isso, mas um dia deste estava lendo, não sei até se você sabe que há um livro de Judas, não aquele Judas que traiu o nosso Pai Celestial. E então o livro é feito só de um capítulo e é muito interessante o que diz ali. Veio ler para a honra e glória do nosso Pai Celestial, tenho a certeza absoluta que nós vamos aprender, porque é isso aí, meus irmãos, seja qual for o problema que esteja acontecendo nas nossas vidas, não há nada como estarmos dentro das Sagradas Escrituras, porque nós vamos aprender muito de lá. Aqui tem uma parte que realmente fala como se estivéssemos nos dias de hoje, e aqui também dá ênfase ao livro de Enoque. Há pessoas que não gostam de falar no livro de Enoque, dizem que se o livro de Enoque não está nas Sagradas Escrituras, é porque não devia de estar, mas a palavra do Senhor diz, e destes profetizou também Enoque. Onde é que estão estas profecias? Isso encontra-se no versículo 14, que eu vou ler. E então, meus irmãos, claro que há muitas coisas que foram tiradas e modificadas das Sagradas Escrituras, mas nós precisamos saber exatamente o que é que está escrito ali, para nós compararmos com os dias de hoje e dizermos assim, realmente as Sagradas Escrituras é viva. A palavra de Deus é viva, porque o que ele disse há tantos anos atrás está se tornando realidade nos dias de hoje. Eu vou orar ao Altíssimo e depois vou ler então aqui as Sagradas Escrituras. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nós aprendemos tanto com ela, Senhor. Oh, Senhor, nesta hora eu te peço por todas as pessoas que estão afastadas de ti, que o teu Espírito Santo os possa tocar, despertar e que eles corram para ti, porque somente em ti há refúgio, há conforto, há direção, há proteção, há salvação. Glória seja dada ao teu nome, abençoa todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo, em nome de Yahushua Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim, o livro de Judas é o livro que fica antes do Apocalipse. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos seja multiplicados. Portanto, diz ali assim, Judas, servo de Jesus Cristo. Isso quer dizer que as pessoas que são servas de Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor é multiplicado sobre essas pessoas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Portanto, a fé é algo que nós devemos batalhar por ela. Porque se introduziram furtivamente alguns, portanto, algumas pessoas foram introduzidas, presta atenção, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Meus irmãos, se vocês soubessem as pessoas que estão nos dias de hoje, que negam a Deus, que dizem que Deus não existe. Antigamente as pessoas até tinham medo de dizer isso, agora não. Dizem claramente que não há Deus, que
que se houvesse Deus não acontecia isso, não acontecia aquilo. As coisas acontecem por um motivo. Por um motivo. Às vezes Deus deixa as coisas acontecerem exatamente para aqueles que estão afastados chegarem-se para Ele. Portanto, diz então que homens ímpios que converterem em dissolução a graça e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Portanto, as pessoas que não creem em Deus vão ser destruídos. Aliás, já estão destruídos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, o livro de Enoque, e este livro também está falando acerca dos anjos que realmente tiveram relações com as mulheres e delas nasceram gigantes. E é exatamente isso. Mas diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, portanto, vieram do céu, portanto, nosso Pai Celestial reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Assim como Sodoma e Gomorra. Quando se fala em Sodoma e Gomorra, o que é que nos vem à mente? O homossexualismo. Se nós lermos em Gênesis, na parte de Sodoma e Gomorra, que eu penso que é no capítulo 19, se não estou em erro, deixa eu ver, também não tenho bem certeza, mas eu penso que é... Yes, capítulo 19. Gênesis 19 fala exatamente sobre os homens que queriam ter relações com os anjos. E então diz assim, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Há pessoas que não acreditam que Deus castiga. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Quando a gente vê que as coisas estão fora de controle e nós sabemos que nós não podemos fazer nada, a única coisa que podemos fazer é orar pelas pessoas, aconselhá-las, dizer o que é que lhes espera se eles não se arrependerem dos seus pecados, mas podemos dizer também, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizendo mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Excuse-me, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para a outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, e estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado o negrume das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Contra quem? Contra Deus. Há pessoas que blasfemam contra Deus. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando, essas pessoas que não têm Deus, estão sempre a queixar-se de alguma coisa na sua vida. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas meio arrogantes.
admirando as pessoas por causa do interesse. São pessoas interesseiras. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que lhe foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, são sensuais e não têm o Espírito Santo, porque diz ali Espírito com letra grande. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando ao Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da sua carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, de agora e para tudo sempre. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você gostou de ouvir essa palavra, isto é Judas, como eu já disse, é um livro, é um capítulo só, fica antes de Apocalipse, e é um livro que aqui está, aqui está descrito, sem margem de dúvida, o que é o povo dos dias de hoje. E agora vou ler aqui, portanto, a introdução do livro. Diz assim: é o 65º livro da Bíblia e o 26º do Novo Testamento. Neste livro acompanhamos os conselhos de Judas aos cristãos. A autoria do livro é atribuída a Judas, que se identifica como o irmão de Tiago. Jesus também tinha um irmão chamado Tiago. Você sabia que Jesus Cristo tinha mais filhos? Tinha mais irmãos, Jesus Cristo teve mais irmãos. Eu já fiz mais de convite sobre isso. Portanto, Jesus também tinha um irmão chamado Tiago, sendo possivelmente Jesus e Judas também irmãos. Através de um capítulo vemos alertas dadas por Judas aos cristãos com a chegada do fim dos tempos. Ele aconselha a todos os que batalharam pela fé, sendo fiéis a Deus, tendo cuidado com os falsos mestres que surgiam nas igrejas e que negavam a Deus. Judas também alerta em relação ao juízo de Deus sobre aqueles que não creem e se afastam do Senhor, dando como exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entrega à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo do inferno, que encontra-se em Judas de 1 a 7. Por fim, Judas estimula os cristãos a manterem-se firmes no Senhor. Mas vós, amados, edificai a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas de 20 e 21. Portanto, neste livro podemos acompanhar os conselhos dados aos cristãos para que todos batalhem pela fé e sejam atentos em relação ao surgimento de falsos mestres e suas doutrinas. Judas guia os cristãos para que mantenham-se firmes nos ensinamentos do Senhor e na vida cristã. Eu, meus irmãos, quero vos dizer que já fui católica e sei muito bem a diferença entre ser católica e ser evangélica. Portanto, evangélica quer dizer eu sigo os ensinamentos dos evangelhos de Cristo. Eu sou uma filha do Altíssimo. Se você me perguntar qual é a minha religião, eu talvez vou dizer que eu sou só filha de Deus. Porque infelizmente nós sabemos que as religiões todas estão corruptas. É raro o pastor que ensina as Sagradas Escrituras do jeito que ela é.
Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, e infelizmente é por causa disso que muitas pessoas estão deixando as igrejas. Mas eu acredito que ainda há aqueles pastores que realmente interessam-se pelas ovelhas perdidas, que vão atrás das ovelhas, que repreendem as ovelhas. Até o próprio Pai Celestial, no Salmo 23, diz assim, Salmo 23, você lembra-se o que é que diz lá? Diz que ele usa a vara. Diz assim, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com o óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra do Senhor também diz que Deus castiga os que ama. Portanto, há uma repreensão. Às vezes já há pessoas, ou até mesmo animais, que às vezes tem que se dar um toque de vez em quando para que eles voltem ao redil. Meus irmãos, eu quero vos deixar com uma palavra de encorajamento. É o seguinte, ninguém é perfeito, perfeito é só Deus. Mas se nós passarmos tempo nas Sagradas Escrituras, se nós lermos com atenção e praticarmos os conselhos e as direções que o nosso Pai Celestial deixou na sua bendita palavra, a nossa vida é muito mais fácil e há grandes bênçãos, grande proteção para aqueles que realmente são fiéis a Deus. Fiéis a Deus e fazer a sua vontade. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.